O tema da live de hoje é sobre hipertensão. Muitas das vezes, quando uma pessoa é diagnosticada com hipertensão, ela chega no consultório, está com a pressão elevada, toma remédio, vai para casa e ninguém descobre nada. Dá-lhe remédio, dá-lhe remédio, dá-lhe remédio. Meu objetivo aqui agora não é ficar falando sobre diagnóstico de hipertensão. Meu objetivo aqui agora é mostrar para vocês que a hipertensão, muitas das vezes, é uma hipertensão que está acontecendo por uma causa que existe. Então a hipertensão não é uma doença, a hipertensão é um estado. Então, por exemplo, a pessoa tem hipotiroidismo, está produzindo mucina pelos vasos, pelo endotélio demais, está diminuindo a circulação periférica, aumentando a resistência vascular, hipertensão. Se eu trato essa pessoa com hipertensivo, eu pioro a circulação dela periférica. Então, se eu tenho que tratar a hipertensão desse paciente ou eu tenho que tratar o hipotiroidismo? Se a pessoa está com hipotiroidismo por resistência à insulina, eu não tenho que tratar a pressão, eu tenho que resolver a resistência à insulina. Então é isso que é minha linha de raciocínio a partir de agora. É mostrar que a hipertensão, em muitos casos dos pacientes, ele tem uma causa aparente. Aí muitas das vezes você chega no fulano de tal, é idiopática. É idiopático porque não sabe. Sabe o quê? É médico white book. Que na hora que você chega lá, ele abre o white book, joga os sintomas, sai um número de remédio. Então isso que eu vou mostrar aqui é para a gente avaliar quais seriam as causas de hipertensão. Claro que eu estou falando aqui para vocês tirarem remédio agora, claro que não. Não quero que ninguém tire remédio por conta própria. Para isso que existe médico. Mas eu quero mostrar hoje o que é a hipertensão e quais são as causas de hipertensão. Vamos lá. Quando a gente pensa no paciente que está hipertenso, a primeira coisa que a gente tem que avaliar no paciente é como que está o débito cardíaco relacionado à circulação periférica. Então, o débito cardíaco relacionado à resistência periférica. Então, antes de eu ver a hipertensão ela pode ser por 3 motivos. Ou ela está com um problema neurogênico, é aquela pessoa que anda muito estressada, que ela tem uma ativação demais do simpático e, consequentemente, esse simpático está gerando uma vasoconstrição, ou ela tem uma hipertensão por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, por exemplo, aquela pessoa que tem deficiência de vitamina D, ou ela tem uma hipertensão por causa do volume, aquela pessoa que está retendo muito sódio líquido pelos túbulos proximais dos rins. Porque não adianta nada eu ter um problema no sistema renina-angiotensina e usar um antidepressivo que age em outro mecanismo. Não resolvi. Aí o que vai acontecer? Diurético. Aí vai associando remédio em cima de remédio, remédio em cima de remédio, remédio em cima de remédio. Agora, uma coisa que é muito comum, as pessoas hoje acharem o seguinte: eu sou hipertenso porque eu sou estressado. Vou começar a falar sobre resistência à insulina. Vamos começar a falar a primeira causa de hipertensão, que é a mais frequente hoje na população. Tem uma coisa que chama síndrome metabólica. A palavra síndrome é uma condição que acontece no corpo que pode desenvolver vários sintomas. Só que essa síndrome você pode adquirir ao longo da vida ou você pode nascer com ela. Por exemplo, síndrome de Down. A pessoa tem uma trissomia do cromossomo 21 que desenvolveu vários sintomas. Então ele tem sintomas emocionais, sintomas físicos e sintomas psíquicos. Síndrome metabólica você adquire quando você está comendo muita glicose. O suco de uva, o refrigerante são alimentos ricos em frutose. O excesso de frutose é metabolizado, vira ácido úrico. Então o ácido úrico, por que ele potencializa a resistência à insulina? Por que ele potencializa a pressão elevada?
Porque o ácido úrico no endotélio, ele diminui a produção de óxido nítrico que faz vasodilatação. Então, se a pessoa está retendo muito sódio líquido, porque ele está comendo muita glicose, liberando muita insulina, a insulina está fazendo com que ele retenha muito sódio líquido, e ao mesmo tempo ele está comendo uma alimentação rica em frutose, que está elevando o ácido úrico, ele perde a capacidade de fazer vasodilatação e ao mesmo tempo ele está retendo muito sódio líquido. Hipertensão. Se eu trato só o sintoma, porque a síndrome metabólica é resistência à insulina. Se eu trato o paciente só o sintoma, não resolvo a insulina, eu deixo ele dependente de remédio para o resto da vida. A medicina hoje ela age no sintoma, ela não age na causa. Porque se você age na causa, você faz com que o paciente tire o remédio. Você acha que a indústria farmacêutica quer que você deixe de usar remédio para hipertensão? E por que muitas das vezes aquele paciente que é hipertenso, ele desenvolve uma doença renal? Então essa é a principal causa de hipertensão hoje, resistência à insulina. Como que você trata a resistência à insulina no paciente? Com comida. Se a insulina é um hormônio que o pâncreas libera para tirar a glicose da corrente sanguínea, você vai tratar aquele paciente hipertenso comendo alimentos que não dão pico de glicose, consequentemente você abaixa a insulina e aquele sódio líquido que estava retido em excesso começa a ser excretado. Aí você vai melhorando a pressão intravascular do paciente, melhorando a pressão intravascular do paciente, melhorando a pressão intravascular do paciente e possivelmente você consegue tirar até o remédio de hipertensão por resistência à insulina. Mas o sistema, meu caro, quer te ver doente, quer te ver comprando remédio. Ou aquele paciente que tem ácido úrico elevado. Se o paciente está com ácido úrico elevado, não adianta eu só tratar com halopurinol. Eu tenho que fazer com que aquele ácido úrico do paciente que está diminuindo a produção de óxido nítrico e consequentemente perdendo a capacidade de vasodilatação seja diminuído. Como? Tirando do paciente uma alimentação que é rica em frutose. Outra coisa muito comum hoje na hipertensão, que é uma doença muito prevalente, hipotiroidismo. Por que o hipotiroidismo pode levar o paciente a ter pressão elevada? Porque o paciente que tem hipotiroidismo, ele aumenta a produção de mucina dentro do endotélio na circulação periférica. Então, se ele está aumentando a produção de mucina e ele está aumentando a resistência periférica, o coração precisa trabalhar mais para fazer com que aquele sangue chegue na periferia. Só que não vai chegar por causa do excesso de mucina. Como que fica a pressão? Elevada, hipertensão. Então, se chegar um paciente com hipertensão, com hipotiroidismo, não adianta você dar um antihipertensivo para ele, porque você vai piorar a causa, você vai fazer com que o sangue ainda piore a chegada do sangue no tecido periférico. O que você tem que fazer nesse caso? Tratar o hipotiroidismo do paciente. Outra coisa que é muito comum hoje, pessoas com deficiência de vitamina K2. Por que a deficiência de vitamina K2 pode fazer a pessoa desenvolver uma hipertensão? Porque a vitamina K2 no osso, ela ativa uma proteína que chama osteocalcina. Osteocalcina é uma proteína que fixa o cálcio no osso. Osteocalcina é produzido pelo osteoblastos. Mas o osteoblastos, ele produz osteocalcina da forma inativa. Quem que ativa a osteocalcina? A vitamina K2. Aí o corpo perde a capacidade de fixar o cálcio no osso. Se o cálcio não está sendo fixado no osso, ele está indo para tecidos moles. Aí ele vai para a articulação, ele vai para as artérias, ele vai para os vasos. Ele vai para os rins. Então vocês estão vendo que a hipertensão é um conjunto de coisas
que pode cada vez mais potencializar, porque essa pessoa tem deficiência de vitamina K2 e ao mesmo tempo tem resistência à insulina, retendo muito sódio e líquido, ele perde a capacidade de vasodilatação. Outra coisa que causa muito hipertensão, deficiência de vitamina D. Saiu um estudo mostrando que aqueles pacientes hipertensos que usavam remédio, que começaram a tomar sol 2 a 3 vezes por semana, num tempo de 15 a 20 minutos, diminuíam o remédio para pressão. A vitamina D, ela é um inativador natural do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então a pessoa que tem deficiência da vitamina D tem um sistema renina-angiotensina-aldosterona muito aflorado e fica retendo muito sódio líquido. O aumento da vitamina D inativava aquela ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aí eles começavam a urinar aquele sódio e líquido que estava retido em excesso por ação da vitamina D. Perfeito? Não vou ficar falando aqui de valores pressóricos, eu não quero gerar ansiedade em ninguém, porque vocês eu sei que é todo mundo maluco. Se eu falo valor de pressão aqui, vai todo mundo para a farmácia ferir pressão, gerar ansiedade. Não, vamos focar que muitas das vezes a pressão elevada não é uma causa raiz, é só um sintoma de alguma coisa que está acontecendo no corpo. Perfeito? Então eu falei de causas de hipotiroidismo, resistência à insulina, ácido úrico elevado, vitamina K2, vitamina D e hipotiroidismo. Vocês têm que pensar o seguinte, que avanço da medicina é esse? Que cada dia tem mais farmácia e tem mais gente doente. Então, jamais vão impedir ao máximo que se ensine um paciente hipertenso reduzir a insulina, porque se ele tiver diabetes tipo 2, você reverte o diabetes tipo 2 abaixando a insulina. Então, recapitulando, só para fazer um adendo, que aí eu vou esclarecer algumas dúvidas. Hipertensão, na maioria, não é uma doença, é um estado. É uma coisa que está acontecendo naquele determinado momento que está fazendo com que a pressão se eleve. É a pessoa que está comendo errado, retendo muito sódio líquido pelos túbulos proximais e aumentando a pressão. É a deficiência de vitamina D, a deficiência de vitamina K2. É aquele paciente que desenvolveu hipotiroidismo. Então é uma doença de estado. Não adianta eu só passar remédio se eu não reverter a causa. Outra coisa, sal não causa hipertensão. Então, todas as vezes que você for diagnosticado com hipertensão, tome cuidado. Que o sistema ali quer te ver doente.